Na nova temporada do Quintas Mais Humanas desse ano, a gente está aqui novamente para conversar com gente que cuida de gente. Eu sou a Andresa Grimas, essa é minha sócia Adriana Praia. A gente está aqui nos estúdios da Terra Cine Filmes, a produtora da nossa Hub, para conversar com uma pessoa muito especial. A Isabel Souza é BP de uma multinacional na área de cosméticos e vai contar um pouquinho para a gente os desafios de estar nesse papel, né, Dri? Muito bem, seja bem-vinda, Bel. A nossa intimidade é assim, de Isabel vira Bel, mas como ela é conhecida ou chamada ou Isa ou Bel, né? Mas a gente aqui vai chamar você de Bel, tá bom? Tá bom, Combinadíssimo. Seja bem-vinda, e é muito gostoso estarmos aqui porque é o nosso segundo episódio que a gente está gravando no presencial. Que nós começamos originalmente o Quintas Mais Humanas dentro da pandemia, né, no período de pandemia, que foi todo virtual, e agora a gente tem a oportunidade de fazê-lo ser mais humano de verdade. Então, seja bem-vinda aqui, estamos muito felizes de ter você aqui, viu? Ai, Dri, obrigada, viu, pelo convite de vocês. É um privilégio estar aqui falando de gente, eu amo, né, minha profissão, e é uma coisa que eu costumo dizer que não é um trabalho. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, é prazer. Então, acho que eu espero contribuir aqui com o pessoal que está curtindo, que está ouvindo a gente, com algumas, a partir da minha experiência. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito, Bel, porque você tem uma experiência sólida na área de recursos humanos. Só que antes da gente entrar nos desafios de ser business partner, que hoje é a posição que você ocupa nessa empresa, a gente sabe que você veio de uma carreira especialista, né? Então, e você fez essa transição muito recentemente de uma área, de um cargo especialista para um cargo hoje generalista, que é o de BP. Me conta um pouquinho como é que foi isso, né? Se isso estava no teu desejo, se você já estava aspirando isso, o que aconteceu nesse meio do caminho que te fez fazer essa transição também? Conto. Na verdade, meninas, assim, eu sempre amei a área de treinamento e desenvolvimento, que eu acho que a educação corporativa, para mim, está muito conectada com o meu propósito de vida. Porque eu acredito que através da educação a gente transforma as pessoas, a gente potencializa talentos e a gente dá condições de escolhas para as pessoas. Então, eu trabalhei há 15 anos, né? Durante 15 anos na área de educação corporativa, como especialista. E antes de entrar na empresa que eu estou atualmente, eu trabalhei dentro do RH. Aliás, eu nasci na área comercial, então treinamento e desenvolvimento eu sempre trabalhei direto na área comercial. E na experiência anterior, eu estava dentro do RH. Eu até brinco que foi a primeira vez que eu vi mais de 300 pessoas psicólogas no mesmo ambiente, porque a área comercial eu sempre fui que só loucura. eu. Era uma loucura. E aí foi uma experiência incrível e a primeira vez que eu trabalhei realmente dentro do RH, em parceria com uma business partner. Então, quando eu tive contato, conheci um pouco mais desse papel e da relevância estratégica que esse papel tem dentro da companhia. E como eu era especialista par da BP, eu comecei a ter um contato maior, entender um pouco mais desse papel, ver o dia a dia dela, e foi a primeira vez que eu imaginei, em algum momento, se eu tivesse que mudar de carreira, porque eu sempre fui apaixonada por educação corporativa, que seria uma possibilidade de uma opção para mim. Então, há 2 anos, então, que eu estou na empresa atual, que eu vinha planejando, imaginando, idealizando essa possibilidade de mudar para uma função de BP. Então, a decisão vem sido trabalhada nos últimos 2 anos, realmente como um plano de carreira, tratando sempre com a minha liderança direta, fazendo planos e me desenvolvendo para esse lugar. Então, eu entendo que essa transição ela vem de encontro com o meu momento pessoal, porque é um momento também que eu já estou casada, estou mais instabilizada, e aí eu consigo também tomar uma decisão de uma mudança de uma maneira muito segura e certa do que eu quero. Então, uma vez que eu já estou estabilizada na minha cadeira de especialista, por que não provar um pouquinho de uma cadeira nova? Perfeito. Deixa eu só apimentar um pouquinho, complementar, não é apimentar, mas que oportunidades que você percebeu agora que você fez essa transição de ganhos para a tua carreira?
Então, porque daqui a pouco a Andresa vai começar a falar sobre os desafios. Uhum. Então, tem dores e amores. A gente sabe que nem tudo Sim. são flores, né? Mas eu queria que você colocasse aqui que oportunidades que você já conseguiu perceber com essa transição, saindo de especialista, indo para uma área generalista. Eu acho que uma dos grandes aprendizados que eu tenho colhido é ter uma visão ainda mais sistêmica de recursos humanos. Porque quando a gente fala de uma oportunidade, de uma posição especialista, a gente tem um recorte, né, de uma visão fragmentada do que é o recursos humanos. Quando a gente começa a mergulhar um pouco na parte de avaliação de pesquisa de clima, quando você começa a olhar top talents, quando você começa a olhar avaliação de desempenho, quando você começa a olhar contratação, admissão, desligamento, que são decisões extremamente estratégicas para o negócio, mas que também aumentam o nosso repertório. Então, quando eu falo assim, poxa, eu tenho que recrutar uma pessoa, mas não é recrutar por recrutar. Essa pessoa realmente é uma vaga temporária? É uma vaga efetiva? Qual é a visão de desenvolvimento ou como que a gente vai reter esse talento? Então, são visões... Você já pensa na jornada, não só no processo seletivo. Exato. Perfeito. Então, quando eu sou uma pessoa especialista, quando eu era de treinamento e desenvolvimento apenas, eu olhava onde começa essa jornada e como é que eu tenho que entregar essa pessoa treinada. Quando eu olho para a jornada completa, eu tenho que pensar como vai ser essa chegada, como vai ser o durante essa jornada, o que ela tem a visão, qual é a pretensão dela de carreira. Essa pessoa que está aqui há 20 anos nessa companhia, o que ela pretende daqui 2, daqui 5? É uma conversa que a Business Partner tem que ter com essas pessoas para investigar, para entender, para planejar e para apoiar a liderança em tomadas de decisões. Então, quando a gente fala de uma posição de business partner, eu entendo que um dos grandes ganhos é eu passar a ter uma visão ainda mais completa dessa pessoa. Né? Como que é o recurso humano dentro da companhia? Quais são as potências ou as oportunidades que a gente tem para aproveitar esse talento dentro da companhia? Se não for na cadeira que ela está hoje, mas de que maneira a gente aproveita essa pessoa para ela não ir para o mercado, né, gente? Porque, vamos ser honesta, o mercado está cada vez mais competitivo. Então, quando a gente vai para uma posição que é de recursos humanos, mas é de promover decisões estratégicas voltadas para o negócio, a gente também tem a condição de apoiar ainda mais a liderança e ter uma atuação muito mais relevante para o negócio. Então, eu vejo que esse é um dos grandes ganhos que eu tenho tido. Eu ouvi recentemente uma BP falando, justamente numa live que eu estava assistindo, que business partner deveria ser um papel e não uma função. Se todo profissional de RH tivesse um pouco dessa cabeça de BP, nós teríamos profissionais mais completos e soluções mais assertivas, mais alinhadas ao negócio e não tão fragmentada. Tem muito a ver com o que você falou hoje. E você trouxe a questão da liderança. A liderança é o seu principal partner, se a gente for pensar nessa situação. Vivendo recentemente essa experiência, Bel, o que você percebe, assim, paradigmas, educação, sabe? O que você tem que ensinar para as pessoas de como usufruir melhor de você mesmo? Como BP, o que você pode oferecer e como elas podem te aproveitar? O que você tem se deparado, né? E você tem que quebrar esses paradigmas junto a essas lideranças. Ou não existem, né? Conta um pouquinho para nós como é que tem sido isso. Eu acho que esse momento de construção, né, da minha formação, que eu acho que eu ainda estou em fase de onboarding nessa cadeira, eu estou me permitindo aprender também. Então, o que eu tenho aprendido é que, na medida em que eu ocupo essa posição cada vez mais próxima da liderança, eu também tenho que ter uma gestão do tempo muito grande. Porque se eu me deixar levar, eu sou tomada pelas atividades muito mais administrativas e do dia a dia, que também são importantes, né? Então, tenho prazo
para abrir a vaga no sistema. Uhum. Tem um calendário, existe uma regra, existem, né, determinações da companhia para esse processo acontecer. Mas não é só isso, né? Então, não é esse. Como que eu agrego valor? Eu vou agregar valor tendo conversas relevantes, abertura de escuta para a equipe. Eu vou agregar valor quando eu faço uma conversa sobre carreira com uma profissional do time. Quando Que é eu a partir daí que você consegue construir uma solução, ofertar uma solução para esse líder, não é? Muito mais Estratégica, Exato. inclusive. Então, de que maneira que eu consigo ter conversas, também pautas e conversas de pessoas com a liderança, Uhum. né? Então, como é que eu escuto as demandas que eles encontram, as inseguranças da equipe, de que maneira eu, como recursos humanos, usufruo da minha formação de psicóloga para ter uma escuta muito ativa a serviço das pessoas. Então, e de certa forma eu tenho aprendido que eu também sou uma grande ponte para as áreas internas. Porque na medida em que eu estou no front com as áreas, com o meu cliente, né, com a equipe que eu atendo, eu também escuto muitas dificuldades sistêmicas, processuais. Então, por vezes eu escuto relatos do tipo: "Ah, mas eu abri um chamado, mas eu não recebi resposta". Então, de que maneira eu faço essa ponte com a equipe? Eu tenho feito isso, conversas muito transparentes com as áreas internas. Primeiro, para estreitar relacionamento, porque eu entendo que a business partner ela é o RH para a equipe que ela atende. Então, as pessoas me enxergam como a área de benefícios, como a área de vale transporte, como a área das férias. Isabel, eu tô com um problema nas férias, você me ajuda a resolver? Claro, eu te ajudo. Vamos lá entender, porque eu vou viabilizar para a solução. Eu não sou a solução, mas eu tô aqui para te ajudar. Sim. Então, as pessoas enxergam a figura da ABP como a solução em pessoa. Uhum. E muitas vezes a gente tem tendo uma escuta ativa, a gente entende os desafios do dia a dia. E se eu tiver essa parceria e essa abertura das áreas internas, a gente consegue se tornar grandes aliados em prol do serviço e do atendimento do meu cliente interno. Perfeito. E você sabe que você trouxe algo que eu acho que aí fica como dica para quem quer fazer essa transição de carreira, é a gestão do seu tempo. E aí a gestão não é da quantidade de tarefas, e sim de quais tarefas eu devo abraçar para não me tornar uma assistente dessa liderança ou dessa equipe, né, e trabalhar só no operacional, e aí você não consegue tempo para pensar em soluções estratégicas. Então, eu acho que aqui é uma dica riquíssima que você trouxe ao exercício que você tem feito de equalizar esse tempo e essas atividades, né? Então, porque às vezes a demanda é tão alta, é uma equipe tão desafiante, dependendo da equipe que a gente pega, da área que a gente vai atender, que se torna que você acaba sendo devorado pelas demandas que te vêm. Então, realmente, quando a gente vai ocupar esse papel de ser a representante, né? Porque você é a área institucional, você é o RH institucional, é a área corporativa que está atendendo uma área específica, não é isso? Exato. Então você tem todo um trabalho ali para fazer diretamente com essa liderança, com o time e ouvir o operacional. Você não vai simplesmente destacar aquilo. Não, olha, isso daqui eu não faço. Né? E aí, pô, você não é RH? É a primeira coisa que vou falar, né? Se a minha BP não faz isso, quem fará por mim, Quem é que vai fazer por mim? Então, É. eu escuto, acolho, mas ao mesmo tempo entendo o meu papel e não me deixo levar só por essas atividades que são mais operacionais, enfim, até é o que você falou, você é a ponte, não necessariamente a provedora daquela solução, porque tem uma área específica que vai resolver aquele problema. Exato, Dri. E você sabe que eu tenho falado muito nas minhas visitas e nas idas, né, nos contatos com a equipe que eu atendo, que eu penso que o papel da business partner é como se fosse um presente da companhia, de uma especialista de pessoas, uma profissional especializada para cuidar das pessoas. Então, eu acho que é um benefício que o colaborador tem
de ter uma profissional especialista, uma escuta ativa, uma pessoa que vai apoiar para mediar soluções, para pensar em melhores formas de atender as necessidades desse colaborador. Então, eu vejo que a cadeira da Business Partner, além de me ampliar o escopo funcional, vamos dizer assim, né? A minha cadeira o meu skill ali, também me dá uma oportunidade de estar ainda mais próximo das pessoas, sabe? De participar de momentos emocionantes de entrada, de momentos difíceis de saída, de ressignificar alguns processos de fechamentos de ciclo, se for preciso. Então, como que a gente torna essa experiência ainda positiva, ainda que seja um encerramento? Eu esses dias conversava com uma pessoa e dizia: por que o encerramento de um ciclo tem que ser triste? Será que a gente não pode fazê-lo de uma maneira de celebrar toda a história e o legado que a gente construiu e entregou até ali? Sim. Então, eu acho que é um pouco disso. Como que a Business Partner transforma essa percepção do colaborador dentro da jornada? Ah, eu tive uma experiência ruim quando eu abri um chamado. Mas você usou o chamado, o canal correto? Você colocou a opção certa? Me explica como você fez. Deixa eu entender. Vamos fazer juntas? Então, eu acho que nesse sentido, a minha experiência em treinamento e desenvolvimento me ajuda muito. Porque primeiro eu parto de um diagnóstico para depois eu pensar numa solução. Exato. Então, na medida em que eu já venho com esse mindset de primeiro escuta e entende para depois sugerir, isso tem me ajudado muito, porque primeiro eu tenho entendido a necessidade desses colaboradores para depois fazer uma recomendação. E quando a gente fala de mitos, né? Que tem é fato, é fake. Você é RH, você veio aqui me demitir? Ou você veio me dar um aumento? E aí, no fim, eu tenho que desmistificar, porque a Business Partner não faz isso. Nem uma coisa nem outra, alçada para fazer é o gestor. É. Então, muitas vezes a gente tem que desmistificar o papel da Business Partner para a equipe, para tirar um pouco desses medos e essas inseguranças, para que a gente consiga estabelecer relações de confiança, de confidencialidade, para que elas entendam que o papel da Business Partner não é ser dedo duro, porque tem esse mito também. Ai, ela vai conversar comigo, mas depois ela vai contar tudo para minha gestora. Então, eu tenho aprendido também, entre os vários aprendizados que eu tenho tido nessa cadeira, é que a gente tem que ir desmistificando e praticando todos os dias a escuta ativa e essa gestão do tempo que eu comentei. Eu acho que esse é um dos pontos que eu tenho praticado bastante. É uma ferramenta importantíssima para o employer experience, né? Exatamente. Então, é incrível essa ressignificação, né? É gostoso ouvir, Bel, você falar isso de uma maneira tão humana. Não é uma coisa genuína, meio... né? É claro que assim, a gente não está aqui querendo pregar, não é a nossa intenção pregar que isso é uma transição de carreira nesse fluxo, né? Que eu saio de uma especialista e vou para uma generalista. Pode acontecer o contrário. Eu começo a minha carreira como generalista e vou para uma especialista, para ser especialista, porque eu me identifiquei mais com a área de treinamento e desenvolvimento. Tá tudo certo, gente. Mas o quão importante é você pensar nessas dicas para tudo que você vai fazer. Perfeito. Né? Então, tudo que você trouxe aqui, é claro que assim, vai depender muito da cultura. Eu creio que você está trazendo questões que fazem parte já da cultura do negócio em que você atua hoje. Então, assim, fazer essa ressignificação de que você não está aqui para me dedurar, que você está aqui para ser uma ponte, que você não está aqui para me dar um aumento, ou para, não é? Então, tem qual é o papel? Então, é uma construção. Eu vejo que esse papel, ele vai se construindo de acordo com a cultura, com aquilo que a empresa deseja. Agora, tem um ponto que eu acho interessante até a gente abordar aqui, que é talvez um mito do cargo de BP, que é assim, por ser generalista, eu tenho informações mais superficiais.
não é? Eu tenho Sei de desmistificado essa percepção, Sei de tá? tudo, mas não sei de nada. Exato, porque eu tenho que saber de muitas coisas e aí eu não me aprofundo em nada. Exato. Então, E esse eu acho que é uma dor, talvez um desafio que a gente também viva como consultoria, Sim. né? Consultoria e BP vivem mais ou menos essa mesma realidade de ser generalista, de conhecer de tudo, de estar em empresas diferentes, assuntos diferentes. Então, o cliente pode dizer, olha, tudo bem, você entende muito de RH, mas você não entende do meu negócio. Tudo bem, então vamos juntos construir. Eu vou te fazer perguntas que talvez você nunca tenha feito. A gente tem um feedback de uma cliente nossa que fala, vocês são devoradoras de briefing. Não é assim que ela fala. Vocês são devoradoras de briefing, porque vocês me fazem perguntas que normalmente a gente não se faz numa mesa de construção de projeto. Então, esse é um desafio, né, de quebrar esse paradigma de que a gente sabe tudo, mas não sabe nada. É um desafio para você também, né? Como é que você está vivendo isso? Ainda mais chegando agora. Eu vou ser bem honesta com vocês que estão aqui acompanhando a gente. Por muito tempo eu também achei. Eu falava, não, pera, mas o business partner não entende de treinamento, eu sou especialista. E eu tava do lado de cá. Verdade. E quando a gente vai para o outro lado, o que eu comecei a perceber até na convivência com minhas pares, que também são BPs, meu par, que muitas vezes a business partner não necessariamente ela entende com profundidade daquele tema que é de especialista, mas ela entende do negócio e do cliente. Então, o que eu começo... Só fundamental para você construir qualquer proposta de desenvolvimento. Exato. Então, o que eu comecei a perceber? Que na figura de business partner, não é que eu preciso ser especialista em tudo, mas eu preciso ser ponte para traduzir os principais assuntos de uma área especialista para a realidade e para o dia a dia do meu cliente. E que muitas vezes, quando a gente está numa reunião, eu tenho uma reunião que você vai ter que assistir por 1h30 e depois multiplicar para a equipe. Eu percebo que o papel da business partner não é só receber. Ela tem que se posicionar no sentido de perguntar, mas espera, eu estou aqui pensando no dia a dia da minha área, e isso acontece. Como que vocês imaginaram essa solução para esse dia a dia? Porque a área especialista, ela está focada na solução que ela está entregando. E muitas vezes ela não tem essa profundidade do dia a dia que a business partner tem. Então, eu entendo que a gente não vai ser a especialista que vai falar com total profundidade e por isso é um trabalho de parceria. Porque colaborativo. Totalmente colaborativo e co-construtivo. Porque se eu tenho um tema que é muito específico, eu preciso falar de previdência privada. É um tema muito específico. Sim. Será que não faz sentido eu marcar um fórum com essa pessoa especialista, junto com a equipe, e mediar essa conversa? Porque eu sou a pessoa que conheço a equipe e a especialista vai conseguir, junto comigo, fazer com que aquele conteúdo seja assertivo. Eu sei as necessidades que o time tem, eu já sei quais são os questionamentos que eles vão fazer, então eu já e aí de forma colaborativa convido uma especialista para trazer as respostas, das melhores perguntas para fazer para ela. Exato. E aí eu me provoco a pensar com foco no meu cliente. Porque eu preciso pensar assim, como que o meu cliente vai consumir esse conhecimento, esse conteúdo? Será que ela vai entender? Vai ficar claro? Se eu começar a falar de percentual de previdência, será que ela vai ficar claro para ela? Tá claro para mim? Porque eu sou um termômetro. Eu não sou especialista. Eu tô entendendo? Peraí, gente, eu não consegui entender. Vamos fazer outra rodada de conversa? Então, eu percebo que, na prática, além de ampliar o meu escopo, eu contribuo para que as áreas parceiras também tenham uma visão do negócio e das pessoas. Perfeito. E a gente consegue ter uma entrega, uma solução muito mais assertiva, muito mais direcionada para as necessidades das pessoas, quando se tem uma abertura para isso. Sim. E eu acho muito bacana porque eu tenho encontrado muita abertura nesse sentido. Quando eu abordo alguma área, quando eu questiono alguma coisa, as pessoas têm uma abertura para dizer, mas como que a equipe está recebendo? Está fazendo sentido? Porque se você tiver feedbacks, eu gostaria de ouvir. Então, isso é muito bacana,
Mas já tive, né, quando eu atuei em recursos humanos, ainda na figura de treinamento e desenvolvimento, a gente tinha algumas áreas que não queriam a participação do RH, que não queriam a entrada da business partner. Esse não é um desafio que eu vivo hoje, mas é um desafio que é comum acontecer. Imagina. A business partner ainda não ter uma figura, um papel, uma credibilidade de relevância para o resultado do negócio. Uhum. Então, áreas muito especialistas, por exemplo, área de investimentos, é uma área de finanças, é uma área que às vezes entende que não tem uma necessidade tamanha de cuidar das pessoas. Uhum. Então, é uma área muito desafiadora. Eu já tive colegas que atenderam numa posição de business partner áreas assim, e que exige uma postura, uma resiliência, um profissionalismo, para você conseguir ganhar credibilidade e, de fato, a liderança entender que você vem para somar e não para subtrair. Uhum. Então, eu entendo que hoje um dos mitos é a gente conseguir desmistificar que a business partner ela não tem que saber tudo, mas ela vai te ajudar a chegar na solução. É. E assim, tem muitos momentos também que você está fazendo, você é um canal que soma. Por mais que você conheça profundamente a área que você atua, o seu cliente, os colaboradores, todos ali, você ainda é o RH institucional. E tem horas que eu acho que as pessoas das outras áreas, eu já vi isso em alguns lugares acontecer, eu falei, não, a BP, pronto, já tá comprada por aquela área, já virou rival. Falei, mas gente... Já não é mais RH, já não é escutei mais essa frase. Isso. Não, aquela ali não é nem RH. Exatamente. Já vi no happy hour. Como também o contrário acontece, né? A área que você atende fala, ixi, aquela do RH, deixa pra lá, porque ela não sabe o que acontece aqui. Eu acho que tem esses desafios, né? Então, não sei... Da porta para dentro, inclusive, não só da porta para fora. Exatamente, é isso aí. E eu vejo que também um dos mitos ainda existentes é que o profissional tem que ser um e o pessoal tem que ser outro. Uhum. E ainda bem que eu tive o privilégio, eu acho que esse é um privilégio, de passar por empresas que respeitam o ser humano na sua integridade. Porque quando a gente começa a representar um RH que não conversa com a necessidade da pessoa, com eu o acho ser que humano. é um desafio. E ainda bem que eu tive o privilégio e tenho até hoje de estar em companhias que conversam muito com esse valor para mim. Porque eu acho que quando a gente fala de uma atuação profissional, ela tem que ter, acima de tudo, um olhar humano. Uhum. Então, se você entende que um colaborador não está em condições de saúde, tem uma pessoa doente na família, não está passando por um momento fácil emocionalmente, teve alguma perda, se a gente não tiver um olhar humano de entender o momento que essa pessoa está e deixar o profissional no sentido de você tem condições de trabalhar? Você não quer dar uma pausa e cuidar, resolver sua situação? E depois você me liga quando você estiver bem. Ou você quer conversar? Isso é uma quebra de paradigma, né, Absurda! Bel? Absurda! É uma quebra. A gente ainda tem muitas organizações que ainda estão na visão do comando e controle e que isso não é uma prática, não é uma cultura, né? Então, a pessoa tem que vir aqui e dar resultado como se fosse uma máquina, um robô, alguma coisa nesse sentido. A gente não quer romantizar, mas também a verdade tem que ser dita, né? Então, e eu acho que cada vez mais, a pandemia trouxe muito isso, né? Essa realidade veio à tona com a pandemia, né? As pessoas sofrendo, morrendo, gente da família, amigos, pessoas queridas, e muitas vezes sem nenhuma condição de estar ali no dia a dia, de abrir a câmera, né? Os conflitos de abrir a câmera nas reuniões, né? Ai, não abre a câmera e pronto, já tem a pessoa já não está trabalhando, e às vezes não é isso, é porque está passando a faxineira atrás aqui. Tem 3 crianças em casa que não tem condições de abrir, né? Porque Exatamente. Eu acho que são situações que ainda existem mitos em muitas empresas,
mas que é um papel da business partner contribuir para essa transformação cultural das Perfeito. companhias, uma vez que ela representa e tem um papel relevante no negócio, de perpetuidade da marca, de significado de potencializar no sentido de, se for um ramo de vendas, potencializar a venda dos produtos. Como que você potencializa a venda de produtos se você não tem uma cultura que olha para pessoas? Uhum. Então, eu acho que a business partner, ela tem, eu acho não, eu tenho certeza que ela tem esse papel estratégico e significativo de potencializar o olhar para as pessoas, Uhum. de entender os momentos das pessoas, de estar a serviço do que a palavra já diz, né? Do recurso humano da Uhum. companhia. Sim. Atrelado à necessidade, sempre casando com a Com o necessidade negócio. com o negócio, com a área que está sendo atendida. Agora, você falou um ponto aqui, Bel, que eu fiquei pensando. A área de finanças, né? Eu vou atender como BP a área de finanças. A gente sabe que existem áreas que são mais resistentes, né? Por natureza, por perfil dos profissionais que ali atuam e tudo mais. E tudo bem, não foram skills ainda desenvolvidas. Uhum. Nesse caso, você acredita que existe a possibilidade, ou seria uma estratégia interessante para essa BP conquistar a confiança desse time, ela também entender do negócio? Total. Dele, da área específica. Então, pô, você vai atender a área financeira, a área jurídica. Cara, como é que eu me aprofundo nisso? Qual Eu é sou o de RH, mínimo como qual é a assim? linguagem, quais os É. jargões, qual é De que o forma jeito isso de isso é pensar? importante? Como é que você vê isso? Eu acho que isso não é só importante, como é determinante para o sucesso do papel da business partner. Tá. Eu já tive colegas, né, de profissão que, na ocasião, enquanto eu era de treinamento e desenvolvimento, foi minha par atendendo áreas assim, e a gente sabe que sim, o perfil é diferente, a gente sabe que sim, existe também alguns mitos, né, em relação de o RH vem aqui, mas eu não preciso, tá todo mundo feliz, todo mundo performando, o RH não precisa entrar. Porque tem aquele mito que o RH só precisa entrar quando a pesquisa de clima tá ruim, quando o resultado não vem, quando as pessoas estão querendo sair da companhia, e quando tá dando tudo certo, não precisa Não mexer. precisa. Uhum. Então, eu vejo que no que eu vejo de pares que trabalharam com áreas assim, é que você tem que falar a linguagem, porque senão você perde credibilidade. Uhum. Como que eu vou falar para você da importância de uma pessoa num processo seletivo se eu não sei o skill que ela tem que ter? Como Uhum. é que você quer participar da entrevista comigo, que eu sou o gerente da área, se você nem sabe o skill que eu estou selecionando? Você nem sabe quais são os pré-requisitos que eu preciso? Você nem consegue me ajudar a construir um job description dessa pessoa? Uhum. Então, como RH, além de eu entender as atividades, o dia a dia, a rotina da área, eu tenho que entender de skills. Eu tenho que entender de skills comportamentais e técnicos. Eu não Uhum. preciso ser uma especialista. Eu não preciso fazer um pós-doc naquela área. Mas, minimamente, buscar informações, fazer benchmark com pessoas daquela área de outras empresas, Perfeito. conversar com colegas que também atendem aquelas áreas, fazer conversas individuais com os funcionários e falar, me conta um pouquinho, como que é seu dia a dia? Eu sou de Uhum. recursos humanos, eu queria entender um pouco dos desafios, das oportunidades. Me fala um pouquinho, entrevistar mesmo. Uhum. Porque na medida em que essa business partner tem mais profundidade, ela se torna uma pessoa ainda mais estratégica para o negócio. Quando ela consegue não só ter uma postura passiva, mas extremamente consultiva. Então, se eu vou Uhum. fazer uma entrevista para um perfil técnico, se eu só estou ali porque eu sou RH e eu tenho que participar, a pergunta que a gente tem que se fazer é: se eu não tivesse, faria diferença? Perfeito. Porque se eu estou, eu tenho que fazer. É. Eu tenho que fazer uma pergunta que faça sentido, eu tenho que fazer considerações que façam sentido, eu tenho que trazer perguntas propositivas que agreguem para o gestor, eu tenho que trazer um olhar consultivo, uma recomendação como Que recursos ele está humanos. viciado muitas Sem vezes e não dúvida. faria, Sem dúvida. Exato. porque é um outro olhar. Sem dúvida. Então, como recursos humanos, a gente precisa ser extremamente consultivo. Eu entendo que todos os dias eu me pergunto,
a minha atuação, se eu não estivesse aqui, a área estaria melhor? Estaria igual? Porque Uhum. se eu não vim para fazer ser melhor, eu estou fazendo errado. Então, eu entendo que sim, Dri, é imprescindível a business partner conhecer do negócio, entender das especificidades, dos desafios, até para ela representar em fóruns de pessoas, em conversas dentro do RH, em conversas com a alta liderança, em decisões estratégicas que venham a ser tomadas. A business partner é a primeira a ser consultada dentro do RH. Uhum. Então, ela precisa entender para reportar essas necessidades para todas as tomadas de decisões que venham a ter relacionadas a pessoas. Acho que esse é o melhor feedback, né? De que você está no caminho quando você é chamada para uma reunião de uma decisão estratégica que, em princípio, parece que não tem nada a ver com pessoas, mas fala, vamos chamar a Bel para ela participar dessa conversa, porque ela conhece as pessoas do dia a dia e ela vai trazer pontos para a gente pensar que a gente talvez não tenha pensado. Isso é o máximo, quando a gente tem esse nível de relacionamento e de confiança, né? De troca de confiança com esse cliente. Então, isso é o que eu queria te perguntar, que eu fiquei curiosa, né? É um processo que está recente na sua vida. Tem algo que te contaram, ou que não te contaram, e quando você chegou, ela falou assim, era isso não me contaram. Se eu soubesse dessa história. Talvez eu teria repensado. Aquela surpresa, aquela coisa, assim, não me contaram por quê? Né? O que você tá vendo na prática que pode ter sido aí surpreendente para você? Eu acho que tem surpresas que são de desconhecer mesmo o papel, os caminhos que eu, em algumas, o que eu vejo é que o papel da business partner não tem receita de bolo, né? Porque como eu venho de uma área especialista, tem as etapas, tem o passo a passo. A estrutura já, né? Você vai fazer um treinamento, primeiro você faz o diagnóstico, depois você faz o desenho da solução, você pensa num plano de aula, você pensa num conteúdo, e aí você pensa como é que você vai medir aquele trabalho. Tem as etapas bonitinhas. No papel da BP, não existe receita de bolo. Cada dia é um desafio novo. Cada dia é uma situação nova, porque as pessoas são diversas. Uma tem a necessidade de falar sobre as férias. A outra vai ter necessidade de falar do VR que não chegou. O outro é a meta. A outra é a meta. O gestor é a performance do time. Eu preciso do carro para trabalhar, da companhia, e eu não recebi. Quando que vai chegar? Então, você começa a perceber que as necessidades são diversas. E que você precisa estar aquecido e preparado e buscar soluções de maneira rápida, porque não dá para esperar 15 dias para dar uma resposta, depois que ela te procurou. Porque ela já sabe quem é você. Ela não sabe quem é a pessoa da área, mas ela tem o seu nome, ela tem o seu e-mail e ela sabe onde te achar. E para acabar com o relacionamento de confiança é 1, 2, Rapidinho. né? Você ali deixar de responder. E eu penso que é também um compromisso. Porque quando alguém te procura e te confidencializa algo que é tão particular, poxa, eu pedi reembolso de um atendimento da minha filha, mas você me ajuda a conseguir essa resposta? Eu me sinto numa posição de BP como responsável por aquela resposta. Eu devo respeito a essa pessoa. Então, quando a gente começa a também estabelecer esse tipo de relação em que as pessoas te procuram e conseguem ter uma resposta, eu acho que é aí que a gente começa a estabelecer uma relação de confiança. Porque é você cumprir o seu compromisso, no sentido de, se eu estou prometendo que eu vou cuidar das pessoas, eu preciso cumprir. E quando você cumpre, é uma relação muito prazerosa que você começa a construir, de respeito, de carinho, de parceria, de realmente um trabalho que quando essa pessoa vier te perguntar alguma coisa, te pedir algum conselho,
alguma sugestão, ela vai falar, ah, não, mas é a Bel. Sabe, a Bel, Liga pra eu Bel. sei que eu Liga posso pra Bel. contar com a Bel. É. Porque quando eu procurei, a Bel me ajudou. Gente, a Bel não tá disponível no mercado. Não mesmo. Nós não vamos, não, tá? Não tá. E só um parêntese aqui, ela é fofa, né? A voz doce, pra quem tá ouvindo só, tá sendo assim, né? Música pros ouvidos a ouvir a voz da Bel. Pra quem tá assistindo, tá vendo ela toda delicada, meiga, ouvindo essa vozinha, mas a bicha é uma leoa, viu? Pra resolver as coisas. Brinca com ela pra você ver só. Gente, eu sou um pouco foco no cliente, foco no resultado. Exatamente. Com a mesma doçura de voz, ela sabe bem cobrar um fornecedor, né, Bel? A gente sabe bem. Mas essa é a força que faz esse papel acontecer. É Tem que ter isso tração aí. de execução, senão você se torna um muro de lamentações. Você se torna, você Isso. se acolhe, mas não resolve. É. E você falando da BP, Bel, eu penso assim, gente, mas todo mundo tinha que ser assim. Não importa, se eu sou a recepcionista da empresa e eu disse, você veio me procurar uma informação, você confiou a mim essa dúvida, eu tenho que ir atrás e te trazer. Isso deveria se ensinar na escola, né? De que você tem que cumprir o que você se comprometeu a fazer e não é. Então eu vejo que na BP é uma tentativa da gente trazer um pouco mais desse olhar do todo, dessa complementaridade, de amarrar as pontas, de ter, né? É isso que você falou, dessa ação sistêmica, dessa decisão compartilhada e tudo mais. Se a gente levar ao pé da letra, é a liderança que faz a gestão das pessoas, é a liderança que faz RH. Quantas vezes eu já não disse em treinamento, quem faz RH é o gestor que está lá no dia a dia. A área de RH define política. RH define o processo, define o que você tem que fazer, te apoia a pensar A, B ou C, mas é você que faz no dia a dia. A BP vem para dar o braço para o gestor e falar, tá bom, vai, conta comigo que eu tô aqui para... Então, se a gente não for para executar, para que a gente serviria nesse papel? É verdade, Andrei. Você sabe que um dos grandes aprendizados também, além desses que eu citei, é a questão de ter essa separação. Porque como eu venho de uma área especialista, a linha tênue de ir para execução é muito fácil. Porque, principalmente quando fala de desenvolvimento, vou pensar num treinamento. Eu, como área especialista, já vou para o pensamento de eu posso facilitar o treinamento. E quando eu venho para uma posição de BP, eu começo a me provocar de que maneira eu apoio o desenvolvimento da liderança para que eles sejam os protagonistas desse lugar. A BP, ela é um papel consultivo. Ela é um papel focado no resultado, focado no negócio, que também tem metas, que também tem métricas de RH, mas que está num papel extremamente consultivo e propositivo, porque a tomada de decisão não é da BP, é do gestor. Então, por mais que a BP... Você entrega todos os insumos, né? Para o gestor tomar a melhor decisão. Exatamente. Então, eu entendo que a BP ela está a serviço da liderança, a serviço da equipe, mas para tomadas de decisões, para condução de processos com a equipe dentro do ciclo de gestão, que vai desde o processo de recrutamento e seleção até o desligamento, não é a voz da BP que trabalha, que atua nesse contato direto. Ela pode estar junto, inclusive, mas não é a voz dela que vai falar nesse momento de conversa. Então, é muito bacana essa virada de chave. E é um desafio, porque o gestor, coisas que ele não gosta de fazer, ele quer delegar para a BP, porque, não, então, faz você o desligamento. Isso é RH, não é assim? Desculpa, gestores. Eu também já fui, mas... também já mas é um desafio, assim, também para a postura da BP, porque na medida em que a gente gosta do que faz e que a gente também quer se dispor a ajudar e apoiar, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar esse protagonismo da liderança. Então, eu acho que também é uma atenção que eu tenho vindo de área especialista para não ir para a execução, mas de fato ser uma atuação consultiva, de co-construção. E outra, é uma coisa que você gosta, né? Você vem da área de treinamento, você trabalhou anos na área de treinamento e desenvolvimento, não foi à toa, você é apaixonada por essa área. Então,
Pra pegar pra si, ai, não, deixa eu faça. fazer, tá tudo certo, eu sou do amo. RH mesmo, eu sei fazer, então pra mim é tão tranquilo. Eu faço É pro R. verdade. E eu vejo também, meninas, que assim, uma possibilidade que eu vejo na minha carreira de voltar para a área de treinamento e desenvolvimento, na cadeira que eu estava na empresa atual, porque hoje eu tenho essa possibilidade foi uma oportunidade com data, né, de Uhum. começo, meio e fim, eu tenho essa condição de voltar para a cadeira de coordenadora de treinamento. E eu entendo que eu vou voltar com outro mindset, com outro olhar, ainda mais completa, porque quando a gente fala eu concordo contigo, Dre, quando você diz que todo mundo deveria passar pela cadeira de BP. Talvez num onboarding, essa deveria ser uma cadeira que todo mundo deveria É passar. verdade. Porque se eu sou coordenadora e eu passo por uma cadeira que conseguiu ter contato com as áreas internas, é um privilégio. Eu estou conversando diretamente, eu tenho o e-mail, o celular da pessoa de previdência privada. Eu tenho contato direto com a pessoa de folha de pagamento, de férias. É a pessoa que é a coordenadora da área que me diz as regras para tirar férias. Então, se eu sou uma coordenadora que passei por essa cadeira, olha que privilégio que eu vou ter de poder ser uma coordenadora ainda melhor para o meu time, ainda mais preparada, mais informada e mais protagonista da minha cadeira, né? Sem querer que, ai, BP, você não atende a minha funcionária? Porque é assim que a gente faz. Agora eu vou falar do outro lado. Quando eu estava recentemente na cadeira de coordenadora, quando a minha liderada me procurava, que tinha dúvidas que eu não sabia, eu falava, fala com a BP, ela te ajuda, ela é de RH. E agora eu tô do outro lado. Então, eu tô vivendo as dores e os sabores desse outro lado. Exatamente. Mas espero voltar melhor. A gente te vê com uma felicidade plena. A gente te tô muito percebe. E feliz. mesmo você dizendo, se eu tiver que voltar para a cadeira que eu tava, você diz isso com muita tranquilidade e com muita felicidade de ver reconhecimento nisso. A gente estava falando de fechar ciclos, né? Como a gente deve valorizar ciclos que se encerram. Então, muito, muito feliz de te ver. Muito legal ouvir você falar sobre essa experiência e levar para as pessoas que estão nessa dúvida, às vezes, né? Surgiu uma oportunidade, não sabe se abraça se é maior do que ela consegue, se sai do seu quadradinho, vá, aceite. Né? Sem dúvida vai ser Eu sou muito incrível. suspeita, Adri, porque eu acho que quando a gente tem a possibilidade de fazer mudanças, quando a gente tem a condição de experimentar, eu prefiro testar e ter a certeza de que não era o que eu queria, que pode acontecer, do que não testar e ficar com a dúvida, e se tivesse sido muito legal. Então, eu prefiro viver e aprender, porque a gente sempre tem oportunidades. E acho que para a companhia também é um ganho, porque na medida em que eu me torno mais completa, aprendo mais, conheço mais do negócio, estou dentro do negócio. Então, eu entendo que é um ganha-ganha. E que bom que eu tive de novo mais um privilégio de estar numa companhia que me deu essa condição. Sim. Né? De uma possibilidade de vir para essa cadeira, de vivenciar, experimentar, com uma liderança que entende que o desenvolvimento do colaborador é importante. Então, eu acho que é isso, gente. Uma dica que eu dou é trabalhe no lugar que o teu propósito bate com o da companhia. Porque aí você vai ter leveza, você vai estar feliz, você vai estar confortável. E quando não estiver, tem liberdade para falar, dizer olha, que não tá legal. Posso testar uma coisinha nova ali? É isso. Ai, Bel, muito Eu acho legal. que esse Muito lugar está acontecendo mais vezes ainda nas organizações hoje, sim. né? A gente está falando mais sobre isso. E a importância, inclusive, porque assim, a gente sabe que o que você trouxe tem uma questão do teu perfil. Né, de testar, de ir, de se abrir para fazer. E tem muitas pessoas que são mais conservadoras. Isso não significa que um tá certo, outro tá errado. Exato. É perfil. Mas o conselho que a gente dá aqui agora como Mais Humanas é busque um mentor. Busque alguém que você possa trocar para te trazer mais segurança. Né? Ouça compartilhe esse podcast, inclusive, com outras pessoas, porque isso tem muita informação. Aqui tem muita informação do que ela pode enfrentar dali para frente, se ela quiser fazer uma transição de carreira.
Então, ter informação é sempre bom. E eu sei que você fez esse caminho. Por mais que você goste da mudança, Verdade. você fez esse caminho. Você buscou informações, você testou, você foi, né? Aí você tomou a tua decisão, né? Também não saiu feito doida para fazer, não. Ela fez pensadinho. Conversar com pessoas de confiança, ter ali no seu vínculo não só a família, porque às vezes a família vai ter um olhar um pouco mais limitado, porque não entende, não sabe do negócio. Às vezes o risco pode soar como perigoso. Então, quando a gente começa a ampliar, conversa com pessoas especialistas, conversa com pessoas de cadeiras de liderança, que você entende que pode te dar uma dica bacana. Eu acho que isso é muito rico, Adri. Acho que para tomadas de decisões, de mudanças, de transições, a gente tem que de fato analisar com carinho e entender se aquilo faz sentido para o teu momento. Eu acho que isso, para mim, é o que mais me ajudou nessa decisão. Perfeito. Eu vinha de uma carreira de 15 anos de especialista, por que não agora testar e, de fato, ganhar mais conhecimento na minha mochilinha do saber. Muito bom. E pensando, só para a gente fechar, mas a Mais Humanas tem uma oficina especializada em Business Partner. E quando a gente teve a oportunidade, né, as oportunidades que nós tivemos de colocar e implantar isso em clientes nossos, você trouxe uma questão falando sobre não existe uma fórmula certa. Isso foi fantástico. Porque uma das coisas que, inclusive, a gente teve um feedback que a gente ouviu de uma ABP falando assim, mas ela está tratando muitas coisas do que a gente fala e, não, sabe, precisa de um passo a passo, é muito olhar do especialista, da estrutura, mas vamos oficina primeiro que você vai trazendo as suas situações do dia a dia, para quebrar os paradigmas, porque a gente tem que pensar muito mais numa postura que essa BP precisa ter, no olhar estratégico, porque você sai, empresas que colocam que implantam a área de Business Partner, sai o pessoal do RH, que a maioria são especialistas, e vão para o generalista. Aí ela vai atuando de forma mais, vai sentindo falta disso. Então, a gente incomoda na oficina, né? Então, de fato, foi muito legal você ter trazido esse ponto, Bel, porque acho que é uma dica importante de saber, não existe uma fórmula certa, existe uma postura que nós temos que ter, né? Então, só queria fechar com essa dica de ouro que foi no meio de muitas coisas boas que você trouxe, mas que eu resgatei agora. Muito gente, obrigada. Eu acho que a abertura pro aprender é um presente, assim, quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, né? Porque não existe a fórmula mágica, mas se a gente tiver vontade e tiver disposta a fazer diferença, a transformar a vida das pessoas que a gente tem contato, a fazer com que o trabalho das pessoas façam tanto sentido quanto faz para mim, eu acho que já é uma missão cumprida. Então, estou aqui para aprender e espero ter conseguido ajudar quem está me ouvindo também nesse lugar. Conseguiu. Muito bom. Eu já tenho coisas, inclusive, para acrescentar na oficina. Eu já quero, inclusive, participar, porque eu tô aqui, ó, só querendo me especializar para potencializar o meu trabalho nessa muito cadeira. Bom, Bel. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Desafiador em meio a tantas demandas, a uma loucura de viagens que você está tendo agora. Obrigada pelo privilégio de ter a tua presença aqui e trocar conosco, viu? Ai, gente, um prazer estar aqui. Acho que é realmente um privilégio de novo, né? Que bom que eu tenho esses presentes de conhecer pessoas que me ensinam e também me dão a oportunidade de trocar, de aprender, de ensinar. E contem comigo, sempre que precisar. Sempre sim. Olha, e se você gostou desse episódio, curta aqui. Se você não gostou, curta também. Deixa seu like, sua joinha. Compartilhe com quem você acredita que vale a pena ouvir e se inspirar pela Bel aqui com a gente, tá bom? Até a próxima, acompanha, que tem mais Quintas Mais Humanas nesse ano, hein? Muito bom, gente. Outro recadinho final aqui, deixe os seus comentários, dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer para a Bel, a gente vai fazer essa interface com vocês, e se vocês tiverem sugestões de mais temas, tragam aqui para nós, que a gente convida as pessoas, a gente vai buscar conteúdo para trazer aqui para vocês, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau.